Olá, amigo, olá, amiga. Bom dia. Que prazer ter você aqui conosco mais uma vez para essa meditação na Palavra de Deus. Eu me chamo Isaac e esse é o canal Primeiro Passo. Por que Primeiro Passo? Lá em Mateus 6,33 diz que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Toda vez que eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar a orientação de Deus para que o meu dia seja um dia bem-sucedido, para que as escolhas que eu faça sejam as escolhas boas, para que os meus planos ao sair de casa sejam realizados em conformidade com a vontade de Deus. Então é importante a gente dar esse primeiro passo, mas o nosso primeiro passo tem que ser na companhia de Jesus. E é por isso que eu te convido todos os dias para a gente fazer uma reflexão aqui na palavra de Deus, né? Para que a gente saia assim com um dia na presença dele, a gente tem um dia mais abençoado. A gente sabe que mesmo quando a gente opta por estar ao lado de Cristo, mesmo quando a gente opta por caminhar com Cristo, ainda assim as dificuldades vêm no dia a dia, né? Nas decisões que eu preciso tomar, nas ações que eu tenho que tomar. Mas eu te garanto uma coisa, quando você escolhe caminhar com Cristo, colocando Ele no primeiro lugar na sua vida e no seu dia, até essas situações embaraçosas, Ele te dá sabedoria para sair delas. É importante a gente ter a companhia de Jesus na nossa vida todos os dias, do nosso Deus na nossa vida todos os dias. Ontem nós meditamos sobre a parábola das bodas, né? Você viu ali que o rei deu um grande casamento, Jesus ilustrando a respeito do reino, e convidou muitas pessoas para que fossem. E esses convidados eram convidados especiais, porque era conhecido do rei. Mas fala que alguns preferiu cuidar dos seus negócios, outros cuidar do campo, e outros foram mais rebeldes ainda, né? Maltrataram aqueles servos que eram os mensageiros. Hoje o nosso tema vem falando do relacionamento que Cristo quer ter com a humanidade, e ele fez isso de forma voluntária, porque Jesus, ilustrando sobre o reino, ele conta ali, depois de Mateus 22, algumas parábolas ilustrando o reino. Depois ele conta uma parábola falando sobre o preparo que a gente tem que ter, né? Manter as nossas luzes acesas, que é a parábola das virgens, né? Ter o Espírito Santo na nossa vida todos os dias. E a gente só pode ter o Espírito Santo na nossa vida se a gente clamar a Deus por esse Espírito Santo, se a gente buscar na palavra de Deus a presença dele e do Espírito Santo na nossa vida. O texto para nossa reflexão hoje, tendo como tema Cristo crucificado por nós, o nosso versículo para memorizar está lá em João 10, no versículo 17 e 18. Olha o que diz aqui. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus amigos, porque em face de tudo que estava acontecendo em Israel, Cristo ainda assim seguiu o plano original, o plano de redenção, que era morrer pela humanidade. Cristo fez isso de maneira voluntária porque Ele me ama e porque Ele te ama também. Em Mateus 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nesse crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E isso é uma bênção, uma dádiva que Deus deu para cada um de nós, né? A opção de escolher. E aqui fala que, embora nos relacionamentos que Deus quer ter conosco, o maior poder de decisão está na minha mão e na sua mão. Porque o nosso Deus é um Deus de livre-arbítrio. Aqui o tema da lição vem falando algo que eu achei interessante, que diz o seguinte: na manifestação suprema do amor de Deus, a cruz, vemos que Cristo se entregou por nós de livre vontade. Ele deu a sua vida espontaneamente. Ninguém a tirou dele. Cristo ofereceu voluntariamente, seguindo o plano de redenção estabelecido no céu antes mesmo da criação do mundo. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério
guardado em silêncio nos tempos eternos. Essa citação aqui está lá em Romanos 16, 25. Uma hora você abre lá, vai falando, né, que o plano da redenção era um mistério que foi escondido ali, né, se manteve em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, meu irmão, Deus não elaborou o plano de salvação depois da queda do homem, não. Foi algo que já estava ali planejado, né, há muito tempo, mesmo antes da humanidade cair. E aqui continua. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apostata. Aqui falando de Satanás, o poder enganador de Satanás, né? Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providência para enfrentar a terrível situação. Tá vendo? Deus nunca almejou que existisse o pecado, mas ele tomou a providência, né, para enfrentar essa terrível situação do pecado. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que enxerga além daquilo que eu não consigo enxergar, além daquilo que você não consegue enxergar. É por isso que é importante a gente buscar a Deus na primeira hora do nosso dia. Por isso que é importante a gente botar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele tem uma visão além da minha, tem a visão além da sua visão, Ele consegue enxergar as coisas além. E muitas vezes aquilo que a gente espera que aconteça na nossa vida, às vezes você tem um plano, você tem um desejo, ele está demorando a acontecer porque Deus enxerga além, meu irmão. Ele se preocupa com você, Ele ama você e Ele sabe o que é melhor para você. E Ele te poupa de muitas coisas, talvez até aquele plano que você possa pensar que é um plano bom, né? Aquele plano que você acha que não tem mal nenhum, que você acha talvez até que vai estar ajudando na obra de Deus, ou seja o que for, as suas intenções são boas, mas Deus enxerga além, né? Deus enxerga muito além, e por Ele enxergar além, mesmo antes de existir o pecado, havia o plano de redenção. Em Romanos 16, versículo 25, fala que esse é um grande mistério, né? Que Deus manteve ali em segredo, né, que foi o plano de redenção, porque Deus elaborou isso mesmo antes da humanidade cair no pecado, né? Já sabendo da apostasia de Satanás, as suas artimanhas, né? E ele já bolou esse plano porque Deus enxerga além. Deus enxerga além o propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida. Mas assim como Ele nos dá, né, esse grande amor, assim como Ele concede a nós essa infinita graça, Ele nos dá ainda um dom que é maior que tudo isso, que é a liberdade, né? É o livre-arbítrio de escolher se vai aceitar ou não. Por isso que o convite de Deus, o convite que Deus faz para a sua vida e para a minha vida todos os dias, é que a gente faça uma entrega por completa, que Ele seja o único Rei soberano no trono da minha vida e da sua vida. Que tal você fazer essa entrega hoje? Esse é o convite que Deus faz para mim e para você todos os dias. Faça a entrega da sua vida. Deixe-me conduzir os seus passos, os seus primeiros passos, durante o dia, durante o seu trabalho, no seu ambiente escolar, ao redor da sua família. Deixa que eu guie os seus passos. Seja um instrumento na mão de Deus. Esse é o convite de Deus para mim e para você. É o seu desejo entregar a sua vida a Cristo? É o seu desejo estar junto com Ele todos os dias? Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai querido, nós queremos entregar nas Tuas mãos a nossa vida, ó Pai. Que o primeiro passo do nosso dia seja tendo ao Senhor ao nosso lado. Que a nossa primeira escolha seja ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o Senhor
em todos os momentos da nossa vida, não só nos momentos bons, mas em todos os momentos. Que nossa vida seja uma vida de testemunho para que as pessoas olhem para nós e enxerguem a Ti. Toma nossas vidas em Tuas mãos, os nossos planos nesses dias. Isso são bênçãos que nós te clamamos, não porque temos méritos, mas unicamente no mérito de Cristo Jesus. Amém. Foi relevante para você esse conteúdo? Gostou da mensagem? Compartilhe com mais alguém. Se inscreva aqui no nosso canal, assine o sininho de notificações para quando surgir vídeos assim e até outros vídeos, você possa recebê-lo e compartilhar mais e mais. Fique com Deus e tenha um bom dia.